Nesse vídeo você vai aprender a resolver 10 questões dessa banca UPE-NET. Tudo isso logo após a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e eu estou resolvendo várias questões de matemática dessa banca, que é o UPE-NET. Ela tem outros nomes também, como CONUPE ou IALP. Então, se você vai fazer concurso que vai ser essa banca e gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, né? E assim você não vai perder os próximos vídeos quando eles forem lançados. Então, essas 10 questões aqui de matemática foi retirada do concurso, né, da Prefeitura Municipal do Recife para os cargos de agente comunitário de saúde. Então, vamos começar a resolver. Então, aqui a gente tem essa questão 11 que diz o seguinte: o máximo divisor comum dos números 360, 480 e 540 vale. Então, pessoal, veja o seguinte. Se você não soubesse resolver esse tipo de questão, né, para tirar o máximo divisor comum, você ficaria de mãos atadas na prova. Então, achei interessante essa questão nessa prova para a gente revisar. Vamos lá. Para a gente tirar o máximo divisor comum desses números, ou seja, 360, 480 e 540, a gente começa fatorando isso daí, beleza? Como assim? Vamos lá. Eu sei que o 2 ele divide 360, 480 e 540. E eu sei que tem zero em todos os números. Então eu sei que o 10 também divide. Então eu já posso começar todos os números dividindo por 20. Então 360 por 20 eu posso eliminar 0 com 0. E quando eu dividir 36 por 2, eu vou encontrar 18. Aí, 480 por 20, ó, 0, 0 morre, né? Então, 48 dividido por 2 dá 24. 540 por 20, então eu elimino 0. 54 dividido por 2, isso aqui dá 27. Aí, veja, eu não posso agora dividir todos por 2. Eu penso em um próximo número, por exemplo, 3. 3 pode dividir todos os números, então eu vou dividir por 3. 18 por 3 dá 6, 24 por 3 dá 8 e 27 por 3 dá 9. Veja que agora eu não posso dividir todos esses números ao mesmo tempo. Então, os números que a gente dividiu, todos esses números, esses 3 números ao mesmo tempo, a gente pode pegá-los e fazer o produto entre eles, ou seja, 20 vezes 3. Então, 20 vezes 3 dá 60. Então, se a gente olhar para as alternativas, encontramos letra C, o nosso gabarito, né? Ou seja, o máximo divisor comum, aquele número que divide, né, os 3 ao mesmo tempo e é o máximo possível, é o 60. Então, vamos lá para a questão 12. Analise as afirmativas abaixo. 1. Dados 2 números naturais, ou seja, tem números naturais, né, diferentes de 0. Se um deles é divisor de todos os outros, então ele é o máximo divisor comum dos números dados. Então vamos supor esses números, como por exemplo 8, 4 e 2. Dados 2 ou mais números naturais, né? Então eu supus 3. E ele está dizendo que se um deles é divisor de todos os outros, ou seja, por exemplo, o 2 divide o 8 e divide o 4, então ele é o máximo divisor comum. Sim, né? O 2 vai ser o máximo divisor comum entre todos eles. Então, a gente vai marcar como verdadeiro o item 1. 2. Dois números consecutivos diferentes de 0 são sempre primos entre si? Sim, né? O que é um número consecutivo? O número consecutivo é aquele número que vem depois de determinado número. Como, por exemplo, 8, o consecutivo de 8 é 9. Ou seja, se a gente tem um número x, o consecutivo dele é x mais 1. Certo? Então, esses dois números aqui, eles são primos entre si, beleza? Então, vamos marcar aí como verdadeiro. 3. Se x e y são números naturais, com x maior que 3 e y maior que 4, x mais y pode ser 7. Ó, eu vou pegar os menores possíveis, o menor número possível, já que são naturais, né? Para x e o menor possível para y. Ou seja, o menor para x
é 4 e o menor para y é o depois de 4, né? Ou seja, 5. Aí ele quer que a gente some os dois, ou seja, 4 mais 5, isso é 9. Então, o que acontece? Ele pode ser 7? Não. Então, vamos eliminar o item 3. Numa adição de três números, uma adição de 3 números naturais quaisquer, podemos associá-los de modos diferentes sem alterar a soma devido à propriedade comutativa da adição. Só tem um problema nisso daqui, tá? Quando ele fala que podemos associá-los, ele está falando o seguinte: se a gente tem, por exemplo, o número 2 mais 4 mais 5, isso daqui a gente pode associar de diferentes maneiras. Como, por exemplo, a gente fazer 2 mais 4 e depois somar com 5. Isso daqui é o que a gente chama de propriedade associativa, tá? Então, quando ele diz que é a propriedade comutativa, vamos eliminar esse índice. Agora vamos entender o que é a propriedade comutativa. A propriedade comutativa diz o seguinte: se você pega o 2, soma com 5, não importa se eu mudar a ordem disso aí. Por exemplo, se eu pegar o 5, somar com 2, ainda assim vai dar a mesma coisa, que é 7. Então, por isso, a gente vai descartar também o item 4. E vamos ficar com o item 1 e 2, ou seja, letra E. Vamos para a próxima questão. 13. Né? O número racional 0,888 dízima periódica, colocado na forma de fração irredutível, vale. Pessoal, vamos transformar esse número na sua forma redutiva. Vamos lá. A gente entende que 0,888 dízima periódica pode ser igual, né, a um determinado número, por exemplo, x, certo? Aqui a gente pode fazer o seguinte: podemos multiplicar tanto de um lado quanto de outro por 10, ou seja, se a gente multiplicar 0,888 por 10, vamos encontrar 8,888 dízima periódica, correto? Isso vai ser igual a 10 vezes x, ou seja, a gente multiplicou de um lado, tem que multiplicar do outro também. Só que 8,888 a gente pode separar como sendo 8 mais 0,888 dízima periódica, igual a 10 vezes x. Aí que interessante aqui, ó, 0,888, lá no início a gente disse que era x, ó, 0,88 dízima periódica é igual a x. Então isso é igual a 8 mais x, que é igual a 10 vezes x. Aí a gente pode fazer o seguinte, ó, vamos inverter isso daí, ou seja, se 8 mais x é igual a 10 vezes x, a gente pode, né, sem nenhum problema, dizer que 10 vezes x é igual, né, a 8 mais x, correto? Então, a gente pode passar o x para o primeiro membro, então 10 vezes x menos x é igual a 8. Então, 10x menos x, a gente encontra 9x, né, é igual a 8. Portanto, x é igual a 8, né, dividido, tá, por 9. Então, o que é x? X é a dízima periódica. Se 0,88 é igual a x e x é igual a 8 sobre 9, portanto, a gente pode, sem dúvida alguma, né, dizer que 0,888 dízima periódica é igual a 8 sobre 9. Ou seja, letra B, nosso gabarito. Questão 14, vamos lá. E um determinado medicamento deve ser administrado a um doente 3 vezes ao dia, em doses de 5 ml cada vez, durante 30 dias. Se cada frasco contém 100 centímetros cúbicos do medicamento, o número de frascos necessários é. Então veja o seguinte: você teria que saber de uma informação importante, que é 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, certo? Se você não soubesse isso aí, poderia ficar de mãos atadas. Aí, vê só, ele quer saber o número de frascos, correto? Então, a gente precisa encontrar o total em ml, né, desse medicamento. Como será 3 vezes ao dia, durante 30 dias, a gente pode encontrar quantas doses no total. Então, total de doses
é exatamente 3 vezes a quantidade de dias, ou seja, 30, ou seja, dá 90 doses. Só que cada dose tem 5 ml, correto? Então, a gente vai encontrar agora o total, o volume total, vou botar aqui volume total, né, em ml. O volume total vai ser 90 vezes 5, ou seja, 90 vezes 5 dá 450. Aí isso em ml. Só que eu sei que 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. Então, eu sei que 450 ml vai ser igual a 450, né, centímetro cúbicos. Aí, veja, se cada frasco contém 100 centímetros cúbicos de medicamento, o número de frascos necessários é... Então, eu vou pegar esse volume total, né? Então, o número de frascos será o volume total, que é 450, dividido pelo volume de cada frasco, ou seja, 100. Então, eliminando esse zero com esse zero, quando a gente dividir 45 por 10, encontramos 4 frascos e meio, ou seja, letra A é o nosso gabarito. Questão 15, vamos lá. João tem o triplo da idade de Manuel, então vamos anotando essas informações. Ou seja, J de João tem o triplo de M. Se João tivesse 11 anos a menos, ou seja, João tivesse menos 11, e Manuel tivesse 9 anos a mais, ou seja, M mais 9, teriam a mesma idade. Então, eu já posso dizer que isso é igual a M mais 9, certo? É correto afirmar que as idades de João e Manuel são respectivamente. Eu tenho duas equações e duas incógnitas. Então, no lugar de J, eu posso botar 3M. Então, vamos lá. 3M menos 11 é igual a M mais 9. Então, para resolver essa equação, a gente passa M para o primeiro membro. Então, fica 3M menos M igual a 9. Passamos menos 11 para o segundo membro, fica mais 11. Então, 3M menos M dá 2M igual 9 mais 11 que dá 20. O número que multiplica 2 que dá 20, então M só pode ser 20 dividido em 2, que é igual a 10. Se a gente olhar as alternativas que ele quer respectivamente, né, João e Manuel, o Manuel tem 10 anos, então a gente já marcaria a letra D. Mas a idade de João é 3 vezes a de Manuel, que é 10, ou seja, a de João vale 30. Letra D é o nosso gabarito. Questão 16 diz o seguinte, ó. Em uma equipe de agente comunitário de saúde, a razão do número de mulheres e o de homens é 16 sobre 9. A porcentagem de homens na equipe é. Então, vamos anotando isso aí, ó. O número de mulheres sobre o número de homens é o quê? É 16 sobre 9. Aí a gente pode fazer uma continha simples, do tipo, ó, o total de pessoas é o número de mulheres mais o número de homens. Portanto, o total é o quê? Quanto vale o número de mulheres? 16, o número de homens, 9. Portanto, a gente tem 25 no total. Como ele quer a razão do número de homens, então, a razão do número de homens nada mais é do que a quantidade de homens, que é 9, dividido pelo total de pessoas, que é 25. Ou seja, quando a gente dividir 9 por 25, encontramos 0,36. Como ele quer em porcentagem, a gente multiplica 0,36 vezes 100 e encontramos, né, 36%. Então, nossa solução é letra D. Vamos lá para a questão 17. Depois do ocorrido em um determinado departamento de óleo cru na costa do Nordeste, a prefeitura de determinada cidade contratou 50 funcionários de uma empresa de limpeza urbana que em 8 dias tirou 200 toneladas de óleo cru na beira da praia. Então já vimos que isso é uma questão de regra de 3 composta. Então a gente já pode anotar as informações, ou seja, 50 funcionários fizeram que em 8 dias retiraram 200 toneladas. A pergunta é, supondo que a prefeitura tivesse contratado mais 30 funcionários, né? Ou seja, cuidado aqui que é uma pegadinha, tá? Então são mais 30 funcionários, ou seja, dos 50 que eu já tenho, ele vai somar 30, né? Então vai ter um total agora de 80. Então agora eu vou ter 80 funcionários. Aí se tivesse contratado 30 funcionários, o tempo para a retirada, o tempo, né, ele tem que é exatamente quantos dias, então vamos X dias,
dessa mesma quantidade. A quantidade é a mesma, ou seja, 200 toneladas, que facilitou bastante, né? Ou seja, nessa contagem a gente já pode dividir 200 por 200, que dá 1. Então, nossa continha fica só com isso daqui, ó. Aí a gente tem que ver o seguinte: se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se eu estou aumentando a quantidade de funcionários, eu vou diminuir a quantidade de dias que eles vão passar trabalhando. Ou seja, aumentei os funcionários, menos dias eles passam trabalhando. Então, isso são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, eu aumento de um lado, do outro eu diminuo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a parcela que tem x, ou seja, 8 sobre x, a razão que tem x, 8 dividido por x, que vai ser igual ao inverso da outra razão. Se eu tenho 50 sobre 80, eu vou botar 80 sobre 50. Aqui ficou bem tranquilo, né? Porque a gente tem 0 em cima, 0 embaixo, a gente elimina. Aí vamos fazer meio pelos extremos, 8 vezes x. A ideia é 8 vezes x igual a 5 vezes 8. Mas não precisa ainda multiplicar isso, porque a gente vai passar o 8 dividindo. Então, x é igual a 5 vezes 8 dividido por 8. Eliminamos 8 com 8. Portanto, nosso x, que é o tempo, é 5 dias. Ou seja, letra C. Questão 18 diz o seguinte, ó: a tabela abaixo mostra o salário médio dos trabalhadores de 3 cidades, C1, C2 e C3, que compõem uma região. Então, tem cidade 1, cidade 2, cidade 3. Fiz a pergunta: sabendo que a cidade C1 tem o dobro dos trabalhadores C2, que tem o triplo dos trabalhadores de C3, é correto afirmar que o salário médio da região vale. Então, pessoal, vamos lá. Sabemos que a média, ela nada mais é que a soma, né, desses valores de x dividido pela quantidade total. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber a soma, né, desses salários de cada cidade, depois dividir pelo total, porque ele deu aqui uma relação entre o número de trabalhadores de cada cidade. Então, vamos fazer o seguinte: o somatório, né, da cidade. Eu vou começar pela cidade 3, porque ela é a de menor fator. Por exemplo, C2 tem o triplo dos trabalhadores C3, correto? Se eles têm o triplo da cidade dos trabalhadores C3, a gente já pode começar dizendo que C3 tem X trabalhadores. Ou N, né? Vamos colocar N. Então, o somatório de C3 vai ser igual a média de C3, ou seja, que é o próprio C3, vezes a quantidade de trabalhadores, né, de C3, que é N. Então, agora vamos para o somatório de C2, ou seja, vai ser a média de C2 vezes a quantidade. Só que C2 tem o triplo dos trabalhadores C3, então significa dizer que ele tem 3 vezes N, correto? Assim como C1, né, vai ser o quê? Vai ser C1 vezes o quê? O dobro dos de C2. Então, você tem um dobro de 3N, é 2 vezes 3, que dá 6N. Então, aqui, ó, finalmente a gente pode começar a resolver a média. Então, a média nada mais é do que o somatório. Agora a gente tem o somatório, C3 vezes N, C2 vezes 3N e C1 vezes 6N. Então, a gente vai fazer C3 vezes N mais C2 vezes 3N mais, né, C1 vezes 6N. Só que quanto é a quantidade total de pessoas? É N mais, né, 3N mais 6N, que é a quantidade de pessoas que tem, pessoas não, trabalhadores em cada cidade, ou seja, N mais 3N mais 6N. Veja, até agora em nenhum momento eu coloquei números aqui, só interpretando. Então, x médio vai ser o quê? Veja que eu tenho parcelas N aqui, ó, em cada termo, aqui N, 3N e 6N. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar o N em evidência, aí vai multiplicar C3 mais C2 vezes 3, então 3 vezes C2, mais 6 vezes C1, então fica 6 vezes C1. Dividido, tá?
Pô, aqui, ó, a gente também tem n em cada parcela. Então, a gente pode colocar n em evidência. N dividido por n dá 1, mais 3, mais 6. Agora, a gente já pode eliminar n com n. Aí, ó, a gente já pode começar a substituir. Então, C3 é o quê? 1.200. Mais 3 vezes C2. C2 é 1.000, hein? 3.000, né? Mais 6 vezes C1, né? Então, aqui, ó, 980 vezes 6, né? 0, 6, 8, 48, vai 4. 6 vezes 9 dá 54, né? E 4 dá 58. Então, aqui ele tem 5.880 dividido, tá? Por 1 mais 3 mais 6, que dá 10. Quando a gente somar tudo, né? A gente vai encontrar 10.080 dividido, tá? Por 10. A gente elimina esse 0 com esse 0. Aí a gente vai encontrar 1.000, né? E 8. Então, se a gente for para as alternativas, encontramos letra D. Questão bem bacana, não é verdade? Vamos lá para a próxima questão. Essa questão aqui eu achei bem interessante, porém eu acredito que a banca cometeu um erro aqui, né? Vamos lá. Dadas as proporções compostas. Então, a gente tem 2 mais 3 igual a 5. Isso aqui é verdadeiro, né? Se somente se, né? 5 ao quadrado igual a 25. Correto? Então, isso aqui é verdadeiro. Então, essa é a proposição verdadeira. Ó. Verdadeiro e verdadeiro. Se somente se ele vai ser verdadeiro. Se um lado for igual ao outro. Né? 2 mais 3, 5. 5 ao quadrado, 25. Questão 2. 5 ao quadrado é maior do que 3 ao cubo. Vamos fazer aqui. Ó. 2 a quinta é o quê? Quinta, né? 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, né? Então, 2 ao cubo é o que? É 8 vezes 2 ao quadrado, que dá 4. Então, 4 vezes dá 32. E desse lado, ó, vamos ver se é verdade. Raiz de 3 é menor que 1? Não, raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Então, isso aqui é maior que 1. Então, de um lado, a gente tem verdadeiro, concluímos um lado falso. Então, se então verdadeiro e falso, isso aqui é falso, tá? Questão 3, ó. 3 ao cubo é diferente de 8? É errado, né? Então, a gente tem de um lado falso, ou ao símbolo de ou menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo dá menos 8. Menos 8 não é maior que 0. Então, a gente tem falso. Falso e falso dá falso. Falso ou falso, né? Menos 1 menor que 0. Isso é verdadeiro. Ó. De um lado é verdadeiro. Então, 5 a 0 é 1. 1 não é igual a 5. Então, é falso. Verdadeiro. Então, falso dá falso. Aqui, ó. Menos 5 maior que 0. Isso aqui é falso, né, pessoal? Então, menos 5 não pode ser maior que 0. Então, é falso se somente se. Raiz de menos 1 é o número real? Não, isso é um número complexo. Então, é falso. Falso se somente se falso. Então, isso é verdadeiro. Aí, a pergunta é, a proporção que tem valor lógico verdadeiro. Veja, o item 1 tem o valor lógico verdadeiro, né? Aí a gente marcaria letra A ou letra E, que a banca fez, deu o gabarito letra E. Eu acredito que ninguém entrou com recurso nessa questão, então a banca deixou como letra E o gabarito, beleza? Mas poderia ser anulada essa questão, tá? Por quê? Porque tem duas respostas corretas, né? Beleza. Vamos lá para a última questão. Dada a proporção, né? O atacante chuta a bola em gol, mas ela não entra. Nela, o conectivo lógico é... Pessoal, essa conjunção aqui, mas, é interpretada em lógica como conjunção, tá? Então, sempre que você vê mas, aí você entende como conjunção, beleza? Então, marcamos letra A. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então, o vídeo de hoje era esse. Forte abraço e te vejo no próximo vídeo.